Alô, galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Vou usar esse vídeo aqui de hoje para fazer comentários, né, sobre comentários dos inscritos, né. Ontem eu soltei 3 vídeos na parte da manhã, bem cedo. Já tinha soltado um na quinta-feira por conta da questão lá da entrevista do Pedrinho, né. Bom, primeiramente, a gente tem que ter na consciência o seguinte, né? O Vasco tem as dívidas tributárias parceladas, paga mensalmente esses valores, estão adequadas, e com a recuperação judicial, que fatalmente ele comece a pagar no final desse ano, então ano que vem, são valores baixos em relação às dívidas existentes e um prazo extenso de pagamento, né? Então, em tese, o Vasco está pronto para uma retomada, ou majoritário e único dono, ou revenda, né? Todos sabem da minha posição de não querer revenda. Minha posição sempre foi que o Vasco deveria fazer o que o Flamengo fez, por exemplo, né? Mas não, querem arrumar um bilionário que comece a colocar dinheiro como se fosse isso simples assim, né? Ainda mais no caso do Vasco agora, né? Com pendências judiciais e tal. Pendências judiciais, na verdade, estou dizendo da sentença arbitral, né? Em juízo, entre aspas. E o Vasco tem que decidir o caminho que ele vai tomar. Desde quando o Pedrinho entrou em janeiro, ele tinha um pensamento, depois obteve o controle acionário em junho do ano passado, ou maio, já tem um ano já de controle acionário, e aí o Vasco nem conseguiu vender, né, que é o discurso do Pedrinho, ele quer vender, e nem se pronunciou na tentativa de, olha, eu vou aqui dar meu jeito, vou ser o majoritário, ou vou ser o único dono, né, assim que acabar aí a celeuma com a 777, porque fatalmente, na sentença arbitral, vai haver o perdimento dos 31% das ações da Vasco SAF, da 777 na SAF. Isso é fato. Descumprimentos contratuais podem levar a 777 e devem levar a 777 a não só perder os 31%, não ter direito a 39% de aporte, né? A questão era essa, e ressarcir o Vasco. Agora é chegar-se a um valor. Quanto a 777 /recap deve ao Vasco, né? Quais os prejuízos causados, né? E de tabela saber também aí as condutas diretas ou indiretas de Salgado, Osório, Duque Estrada e etc, né? Tô lendo aí na mídia negociações avançadas, né? GE fala sobre isso, o Carregal falou sobre isso, tem entrevista, mas se você escuta a palavra diligência, due diligence, não está avançado ainda. Porque a diligência ela é complexa, né? E aqui eu não falo complicada. Complicada é uma coisa difícil, mas no mesmo ramo, no mesmo trabalho ali, né? Complexa é uma coisa que envolve várias coisas. Por exemplo, complexo é uma coisa que envolve várias matérias diferentes, várias situações diferentes. Por exemplo, a diligência, você vai analisar financeiramente aí o pretenso comprador, vai fazer uma análise legal da situação dele, dos contratos e tal, que vai querer assinar, a vida dele legalmente, como esse cara está, como é a vida dele no mercado, né? Dizem que ele não é do ramo, né? É isso que o Fábio Azevedo falou, né? Agora, Fábio Azevedo falar isso aí e falar nada é a mesma coisa, porque ele não cravou a venda do futebol do Vasco para um fundo árabe e ainda começou o vídeo assim, ó: será assinado nas próximas horas o contrato tal. Não tem credibilidade, né? Bom, e aí é operacional também, né? E análise de riscos e tal. Então é uma coisa complexa. Qualquer livro do Digens ministra o seguinte: olha, análise financeira, legal, operacional, análise de riscos, né? Que é uma minimização de risco para você poder pensar num sucesso, num possível sucesso maior, né? Você vê toda essa parte aí de diligência para verificar o sucesso que a tua operação vai ter, né?
Então, se está nesse momento ainda, não está avançado. Então, é uma coisa complicada, né? É um paradoxo falar em negociações avançadas e falar em due diligence. Complicado, né? Bom, com relação aos comentários aqui que eu recebi ontem, durante o dia inteiro, né? Porque eu soltei 3 vídeos na parte da manhã. Bem de manhã, né? Fiquei chateadíssimo com essa história e tal, do Pedrinho ter usado um fundamento errado, né? O que o Pedrinho falou? Olha, eu entrei com a ação para obter o controle acionário do Vasco, para impedir que houvesse o aporte. Porque ele já tem 31%, essas ações estão bloqueadas, e se ele aportar mais ações da Vasco SAF serão bloqueadas. Esse foi o fundamento do Pedrinho. Quem não lembra? Eu lembro. E aí o Carregal, na entrevista dele, diz que não teria aporte algum, que a própria ECAP e a 777 confessaram isso a ele, né? Então, várias críticas, né? O pessoal, a maioria não sabe o que está dizendo, a maioria compreende pela metade, analisa pelo título, vê 2 minutos de vídeo e aí quer tirar conclusões, né? E a frase que mais vem é: deixa o Pedrinho trabalhar, né? E outro inscrito falou assim para mim: quem iria arcar com os custos mensais até o 31 de outubro, já que não haveria o aporte, né? Quem falou que não haveria aporte não foi eu não, cara pálida. Foi o presidente, foi o advogado do presidente, Carregal, ele que falou, né? E em situações dessa, que o Vasco esperaria 31 de outubro, prazo máximo, salvo engano, para que não houvesse o aporte, houvesse a rescisão de pleno direito, né? E aí sentença arbitral para verificar o valor das indenizações, né? O Vasco poderia entrar. O sócio minoritário, em situações dessa, ele pode e deve salvar a empresa. Claro, pô. Se eu tenho 31%, o majoritário tem 69%, né? Tá fazendo um monte de cagada, parou de pagar aqui, né? Você faz através da justiça, como ele fez, o controle, tirou o controle acionário, ou então mesmo sem ter ação, ele vai lá e paga, né? O sócio pode fazer isso. Mas a questão toda é a questão, depois ele se resolve judicialmente aí, se a medida que ele tomou é correta ou não, mas ele tem que chegar e acabar com aquele sangramento. Mas a questão toda da insurgência, né, da insurreição dos comentários aí, de quem é Pedrinho de olhos fechados, não fui eu que falei não, o Carregal que falou, não haveria o aporte. Se não haveria o aporte, por que o Pedrinho entrou para tirar o controle acionário da Vasco da 777 e não esperou até 31 de outubro, né? Porque não teria como pagar, e não teria mesmo, né? O Vasco não deu o jeito dele, não obteve o controle, né? E o Vasco e a Justiça ainda falou o seguinte: olha, a 777 não vai aportar e agora você é o responsável por tudo. Controle acionário é isso, né? Bom, seguindo aqui, e tem alguns que falam assim: pô, você tem pouco inscrito, você tem poucos likes e tal. Amigo, aqui é qualidade, não é quantidade. Se você verificar que um monarca defendeu o nazismo, tem pouco tempo isso aí, já está com quase 400 mil inscritos, né? Se você vê o tal do Léo Lins aí com shows lotados, né? Com piadas do tipo: olha, a Preta Gil entrou com uma ação contra mim, 3 meses depois ela pegou um câncer, Deus tem um escolhido. Esses são os canais que dão aí. Esse malandro tem R$1 milhão, né? Já condenado a 8 anos, né? Claro que não transitou em julgado, e continua fazendo essas coisas aí e dá público. Então o público quer idiotização, né? Quer terror, né? Quer notícia ruim e tal, né? E aí pouco me importa se eu tenho pouco inscritos, se eu não tenho poucos likes. Faço aqui meu papel de vascaíno, né? Avisando aos meus inscritos tudo que eu penso sobre o Vasco, né? E não raro, recebo todos os dias um obrigado aí pela exposição real da verdade dos fatos. Isso é gratificante, né? Os comentários são gratificantes. E para fechar o vídeo aqui, um outro inscrito falou, esse até comenta direto aqui, eu acho que é Alex alguma coisa, né? Alex Duarte, não vou lembrar agora. Ele falou o seguinte: olha, o Grupo City queria o Vasco. E eu respondi, né, que em tese não tem prova dessa notícia. Porque como é que você faz uma transformação em SAF? Você pega um clube, né, associativo, transforma em empresa, SAF,
e depois bota no mercado para vender. Só que o Vasco não fez isso. O Salgado não fez isso. O Salgado chegou na 777 e falou assim, me dá 70 milhões para eu custear aí a transformação, transformou o Vasco em SAF e não teve concorrência dessa empresa nova no mercado, quem iria adquirir, venda casada para 777, né? Então eu não vejo aí notícia, comprovação de que o Grupo City teria chegado aí e tal, a não ser especulação, tem especulação para todo lugar, né? Bom, se gostou dos comentários, escreve aqui no meu canal, Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.